Olá, investidores, amigos, clientes, fãs de carteirinha aqui do canal, dos nossos comentários de fechamento semanais que continuaremos publicando aí durante 2026 a pedidos. Bem-vindos aí a este ano, nosso primeiro comentário de fechamento aqui para iniciar com o pé direito este ano, um ano que já começou inclusive verde. A gente vai ver aqui os sinais que estão mostrando aqui para esse início de 2026. E também quero fazer com vocês uma retrospectiva sobre 2025 aí nos principais mercados. Vamos ver como eles encerraram, projeções aí para esse ano. Então acho que vai ser algo que vocês querem, já estão curiosos para ver, né? Expectativas, o que aconteceu, o que virá pela frente. Então é agora, vamos lá para tudo isso. Bom, trazendo o nosso mercado aqui para a tela, a gente está com o ano recém começando, né? E já começamos com o pé direito, como eu comentei com vocês. 1,53 de alta nesses primeiros dias, né? Hoje 9 de janeiro, então tivemos aí esta semana cheia. E aquele dia 2, que foi aquela sexta-feira largada às traças ali, né? Logo depois do ano novo. Então uma sexta-feira onde o volume operado, inclusive, ficou bem abaixo da média, assim como vinha os últimos dias do ano. Época boa para tirar férias é essa aqui, né? Entre Natal, Ano Novo, é o dia que a gente diz aqui pro pessoal, podem ir que a gente toma conta aqui da lojinha tranquilamente. Foi o que aconteceu, inclusive vocês veem aqui atrás, né? Não tem ninguém aqui quase, estou eu e mais dois só da equipe. Semana que vem já volta aí a maior parte do time. Mas vamos lá, o que aconteceu em 2025 aqui no Ibov? Se a gente colocar o gráfico anual, que é um gráfico que parece estranho olhando, né? Porque cada figurinha aqui é um ano. E se a gente olhar o ano de 2025, essa barra verde, né? Uma barra verde que mostra que a bolsa subiu aqui em cima, vocês veem, a 33,95% no ano. Foi o segundo melhor ano, pessoal, desde 2009, quando teve aquela recuperação lá da crise do subprime, né? Pra vocês terem uma ideia, em 2009 a bolsa subiu 82%. E o ano que subiu mais do que 2025 foi 2016. Subiu 38,9% a bolsa lá em 2016. A gente teve um 2019 que foi muito bom, subiu 31%. O ano de 2023 subiu 22%. E a gente veio de um 2024 ruim, né? 2024 a bolsa tinha caído 10%. E antes daquilo lá ela tinha ficado 3 anos meio de molho aqui, né? Entre 2020 e 2022. Então subiu 23, caiu 24 e agora uma subida essa mais forte sim, né? Em 2025. Já tem gente falando em 200 mil pontos. Não acho que isso é algo de outro planeta, acho que até é bem possível, tá? Então a gente vê aí economistas falando nessa faixa e a gente acha que é algo realista aí para 2026, tá? Será que bolsas internacionais seguiram nessa mesma toada? Vamos dar uma espiada aqui com vocês. Aqui eu tenho na tela o S&P 500, né? E aqui, se a gente olhar em 2025, ele começou em 5.980 pontos. E ele encerrou o ano de 25 lá nos 6.900. Então ele subiu 1.000 pontos durante o ano, né? Então isso aí dá um percentual até interessante, na faixa dos 15%, que é 3 vezes o que estava operando o juro americano, né? Até mais do que 3 vezes. Então é como se a nossa Selic é 15% e a nossa bolsa tivesse subido 45%. Então foi um excelente ano para a bolsa americana também. A gente já vê aqui na tela que começou 2026 com tudo, inclusive já superando 7 mil pontos, que era a máxima histórica, né? E foi uma máxima lá do finalzinho de dezembro, inclusive, né? Então, bolsa americana bombando e também teremos provavelmente um ano bom para a bolsa americana, é o que tudo está indicando, até porque tanto os Estados Unidos quanto o Brasil a gente vai ter possivelmente um ano de redução de juros. Então, o pessoal que está lá, né, os rentistas, a gente diz, né, está lá na renda fixa de forma conservadora, ganhando muito dinheiro. Esse pessoal vai ter que começar a pensar em alternativas um pouquinho diferentes. E aí a bolsa começa a ganhar espaço dentro dos portfólios, né? E por isso a gente acha que também pode vir um fluxo positivo aí para esse mercado. Europa, será que seguiu também assim? Olha só, quando a gente coloca a Europa na tela,
a gente vê que começou 2025 lá nos 4.800, aliás, aqui ó, 4.900 pontos, e terminou em 5.900. Então também subiu 1.000 pontos Bolsa Europeia, né? Então a gente também tem uma subida até em termos percentuais um pouquinho maior do que Bolsa Americana, que na faixa dos 20% de alta, né? E então um desempenho ainda melhor e já vai também arrancando muito bem em 2026. A gente já vê Bolsa Europeia aqui superando os 6.000 pontos. Então tudo isso vai arrastando Bolsa Brasileira junto e para cima. Um movimento mundial aí de redução de juros. Então esse é um ano, se a gente for olhar para livros, é um ano onde o movimento de capital para a Bolsa tende a ser mais propício. Isso pode tornar investimentos arriscados, né, compensadores para esse ano. Né, vai valer a pena. Se a gente for olhar o índice VIX, a gente tem aqui ele começando o ano de 25 na faixa dos 17 e terminou aqui na faixa dos 16. Então, tirando os trancos e barrancos, né, como a gente diz aqui no Sul, do ano todo, onde a gente teve alguns sustos aí, né, guerras acontecendo, inclusive a gente tem aí cenário político interferindo muito já nessa virada de ano, Trump, né, Venezuela, Irã, muita coisa acontecendo, né? Israel ainda também brigando lá com os países, então tem muita coisa ainda em voga no âmbito político, né? E guerras que podem também fazer com que talvez para o ouro, mesmo já tendo subido tudo aquilo, talvez ainda mais um ano positivo. Se a gente for olhar o ouro aqui na tela, colocando o Gold 11, né, ETF de ouro, subiu 46% em 2025. E já tinha vindo de uma alta de 59% em 24. Será que vai continuar sendo um ativo para apostar para a carteira aí neste ano? Dependendo do cenário econômico e político aí mundial, pode acabar sendo ainda um ativo para a gente não desconsiderar, né? E, logicamente, quem já tem posição já carregando há bastante tempo, talvez até numa liquidação parcial, convém aqui nesse momento. Mas para quem não tem aqui, talvez colocar um pezinho, mesmo com essa subida toda, pode ser que seja interessante, né? Se a gente for olhar para criptomoedas, vamos dar uma espiadinha que o pessoal gosta, né, no mercado mais nervoso, que eu sei. Então vamos dar uma espiada aqui em cripto para a gente ver o que aconteceu esse ano. Cripto em dólar, aqui na tela. Neste momento, 90 mil dólares, né, quase cravadinho aqui. Mas se a gente olhar o movimento aqui durante o ano, né, colocar o gráfico semanal aqui para a gente na tela, a gente vê que começou o ano aqui no Bitcoin lá na faixa dos 95 mil, né, e terminou perto dos 88. Então o Bitcoin teve um ano negativo, caiu 7% o Bitcoin aí em 2025. Ethereum também caiu, né? Então tem muita aposta ainda nesses mercados, mas acho que o ano de 2025 serviu para mostrar que não é bem assim, né? Até a gente acredita que esses mercados possam deslanchar ainda, né? Eu tenho posição, inclusive, o Momberger tem posição também, mas uma posição, a gente acredita assim, tem que ser um tamanho de posição que não vai te deixar enlouquecido se vier abaixo, né? E que pode dar aquele plus na rentabilidade da carteira se confirmar como sendo um belo investimento, né? Então eu tenho, por exemplo, na minha carteira, eu tenho 7% da carteira nesse mercado. E não é só Bitcoin, tem um pouquinho Ethereum, tem ETFs, né? Tem uma cesta ali de criptoativos. Então a gente acha que tem que ser mais ou menos assim, de forma bem pensada, com responsabilidade. É assim sempre que a gente tratou todos os investimentos, inclusive, né? Com responsabilidade. Não tentar depender da bala de prata, né? Que a gente diz, de tentar apostar muito em um tipo de ativo, porque tu fica dependendo só daquilo dar certo, né? E isso não combina com um investimento responsável. Concordam? Se já concordam com isso, até escrevem aí. E trazendo aqui para a gente na tela também o fluxo de investimento, a gente vê que o ano passado não foi um ano de fluxo definido, tá? Inclusive, dezembro mostrou bem isso, né? Vocês veem aqui, ó, caiu num dia, subiu no outro. O que é isso? É o quanto de dinheiro estrangeiro está sendo investido aqui na B3, na Bolsa de Valores em ações, né?
Então a gente tem aqui um fluxo bem descorrelacionado de eventos, de tudo. Então não temos ainda uma leitura de o gringo dizendo, por exemplo, vamos comprar Brasil, que agora é a hora. Não, isso não está acontecendo. Apesar da Bolsa estar andando bem, né, não é algo que aconteceu durante 2025 e nem começou assim também em 26. A gente já viu aqui 2 dias de queda de volume, depois 2 dias de entrada, né? Então, ainda esse impasse. Inclusive a média aqui, ó, a média mostra bem, ó. Durante o ano teve momentos de retirada, de entrada, e agora exatamente bem pertinho do 0 a 0, né? Então a média é interessante também para mostrar isso. Aqui eu falei com vocês no início sobre taxa de juros, né? Então a gente já tem as datas das reuniões, tanto do Copom aqui brasileiro, quanto do Fed americano. Primeira decisão de juros do ano vai ser dia 28 de janeiro, né? E a gente tem expectativa lá no mercado americano para manter a taxa de juros entre 3,5% e 3,75%. 95% das apostas está neste cenário. E se a gente olhar lá para a segunda reunião do ano, que é 18 de março, ainda a maior aposta na manutenção, né? Então, como tem essa instabilidade política, acho que o pessoal está apostando que Fed mantém juro, deixa isso passar um pouco, para depois mexer em taxa, né? E aqui no nosso mercado, Banco Central, como é que ele vai atuar? Para a primeira reunião, 28 de janeiro, né? Lembrando que as datas estão batendo certinho, né? Brasil e Estados Unidos estão decidindo o juro no mesmo dia, então é chamada agora a super quarta, né? A gente pode encarar assim, que é decisão aqui realmente importante. E a gente tem no Brasil aqui a manutenção esperada para a primeira reunião do ano, lá finalzinho de janeiro. Então 67% das apostas em manutenção. E lá para março, aí sim, olha que interessante, a gente já começa a ver apostas em redução. Redução de meio e redução de 0,25. Né? O Brasil adota poucas vezes as altas ou baixas de 0,25% na taxa. Mas, neste momento, é a maior aposta, uma queda de 0,25% na taxa lá para a reunião de março. Então, a gente ainda ficaria 2 meses, né? Janeiro e fevereiro, com o Selic em 15%. Então, os rentistas de plantão ainda têm 2 meses para aproveitar sem problema nenhum. Inclusive, depois começando a baixar essa taxa, ela ainda vai permanecer alta. Né? Então, falando em fechar talvez o ano de 2026 na faixa dos 13%. Né? Se isso acontecer, já é um bom avanço, né, para depois talvez abrir caminho ainda para 2027 poder reduzir essa taxa ainda mais. E o dólar em 25, como é que foi? Olha só que interessante aqui a movimentação do dólar. 22 e 23 foram anos de queda no dólar. Né? 24 foi um ano de alta, o dólar subiu 22%. Já 2025 caiu aqui na mesma magnitude, vocês veem inclusive que o tamanho da barrinha está idêntico. Né? Então, no passado caiu aqui 18% moeda americana. E abril 2026 caindo, 2% já de queda nesse início de ano. Vamos ver se continua nesse movimento corretivo. Até estava trocando uma ideia com o pessoal hoje aqui na nossa mentoria, que tem um suporte aqui no 5,30 no dólar e perdendo isso 5,03 seria a próxima parada. Né? Então é algo que a gente está acompanhando de perto aqui também, para ver se perde esse suporte, se o teste mais embaixo vir uma realidade. Tá bem? Então, primeiro comentário de fechamento do ano. Comenta aí se vocês concordam. O que vocês acharam de 2025? Acharam que algum mercado ia desempenhar melhor ou pior do que acabou desempenhando? Quais são as apostas de vocês para 2026? O que vocês pudessem cravar aí 2 ativos, quais vocês acham que vão andar melhor ou pior, né? O que vocês estão tirando da carteira esse ano? Comentem aí, vamos ver se a gente está no mesmo pace de pensamento. Grande abraço, um excelente 2026, né? Como eu digo, vamos buscar que ele seja excelente, né? Não esperar que aconteça. E para o sucesso financeiro, vocês podem contar com a gente sempre, né? Nossa praia é essa, é isso que a gente gosta de fazer, ajudar vocês, como eu disse, né? Com responsabilidade acima de tudo, para tornar a carteira rentável, né? E na medida do possível segura, claro, dependendo de cada perfil aí dos senhores e senhoras. Então, um ótimo 2026, vamos em busca disso. Grande abraço e até o próximo comentário.